Amigo atleta, público do esporte, sou Rinaldo Martorelli, estou aqui para falar um pouco dos acontecimentos dessa semana, de vários assuntos, redução salarial, a posição dos atletas, as críticas que têm sido feitas com relação à postura dos atletas, a carta que os clubes mandaram para a CBF, tudo que a gente vem conversando com os dirigentes e com alguns atletas também. Comecemos então pela redução salarial. Nunca é demais dizer que qualquer proposta de redução salarial, ela só tem validade se passar por um acordo coletivo no sindicato de atletas. Uma medida provisória, ela não consegue contemplar uma mudança na Constituição Federal, e o acordo coletivo, a redução salarial, o acordo coletivo, estão previstos na Constituição. Agora, é importante a gente entender a necessidade de cada um para isso. O que a gente tem dito é que o sindicato não vai atrapalhar, caso o atleta queira fazer o acordo com o clube direto, depois só traz para o sindicato, ele homologa. Mas é importante a gente entender o contexto, né? Entender que em alguns clubes os atletas não têm como aceitar a redução de salário, porque os salários já são baixos. Em outros clubes pode ser que o atleta até consiga aceitar a redução de salário. A gente tem então o quadro dos atletas e tem o quadro também dos clubes. Tem clube que tem dinheiro para poder pagar, mas está querendo se aproveitar do coronavírus para não pagar, para reduzir salário. E tem outros clubes que estão mais apertados financeiramente, mas estão fazendo um esforço muito grande para poder pagar. Então, não dá para a gente fechar numa fórmula só. Existem situações que contemplam tudo e cada uma tem que ser analisado muito cuidadosamente e de forma individual. Falemos da postura dos atletas, que acabam recebendo críticas pela não aceitação da redução salarial. Muitos clubes têm feito propostas de redução salarial, mas estão com salários atrasados. Como é que o atleta aceita essa proposta? Como é que ele vai reduzir salário, um salário inclusive que ele não recebe? Qualquer um faria isso. Você, como trabalhador, que não é atleta, faria isso. Então, a gente precisa pensar um pouquinho melhor. É evidente que o atleta tem que se posicionar, a gente tem discutido isso com os atletas, para que eles se posicionem e mostrem as dificuldades na não aceitação da redução salarial. Porque está ficando tudo na conta do atleta. Parece que o atleta é o grande vilão dessa história. E a gente sabe que não é. A gente sabe que os atletas têm os seus compromissos, por mais alto que possa ser o salário, o atleta ele tem compromisso com esse salário alto também. Não que ele coma, né, 100 mil reais de salário que ele vai comer, ele vai precisar de 100 mil reais para viver, para comer, para comprar roupa para ele, para a família, mas ele tem os compromissos com relação a isso. Então a gente tem que ficar muito atento e tem que pensar um pouquinho a esse respeito também. Uma coisa importante a se considerar nessa questão é que os clubes estão dizendo que eles estão dando a cota de sacrifício deles e os atletas também precisam dar, que é a redução de salário. Mas o que precisa ficar claro é que a relação é direta, atleta e clube. Se o clube não está recebendo as outras receitas, se ele não tem condição de conquistar, né, outros dinheiros, não é a relação com o atleta e a cota de sacrifício tem que ser do clube também. Qual é a cota de sacrifício do clube quando ele só pede a redução salarial para o atleta, exigindo que o atleta se sacrifique pela situação? Qual é a cota de sacrifício? A gente não vê. Exatamente isso que a gente precisa estar mais acostumado, que é a negociação. Todo mundo ganha, todo mundo perde. O clube jogando nas dificuldades que ele tem, que não tem nada a ver com o atleta, jogando para cima do atleta essa responsabilidade, eu acho que é um pouquinho injusto e desumano. Então, vamos pensar nisso também, para que o atleta não fique de vilão nessa história. Sabe aquela história que a gente não gosta de dizer, eu te avisei? Pois é. O Sindicato de Atletas vem trabalhando há muito tempo para a reestruturação do futebol, ainda mais no que diz respeito à forma de gestão dos clubes, né? Hoje nós tivemos notícia que 142 clubes assinaram uma carta
pedindo um suporte financeiro para a CBF, que é lastimável, né? Nós tínhamos que ter uma outra condição, nós tínhamos que ter uma estrutura para suportar o mínimo quando acontecesse um imprevisto como esse. O futebol brasileiro não está preparado para nada. Sabe, tudo que a gente vem trabalhando de fazer com que a CBF, a Federação Paulista, exija dos clubes uma gestão responsável, inclusive com várias ações na justiça, com tudo que aconteceu. Aliás, a gente recomendo que vejam a série de vídeos aí, por que os salários ainda atrasam no Brasil. Por isso, nós temos que aproveitar esse momento para remodelar a forma de administrar o futebol brasileiro, começando pela CBF, pelas federações, pelo menos em sua mentalidade. E os clubes, evidentemente, que a gente tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo, porque senão o futebol brasileiro não vai voltar a ser o melhor do mundo nunca mais. Nesse contexto, dá para usar uma analogia, para ficar bem marcada mesmo a situação. O cara vai, constrói sua casa, põe um acabamento interno lindo, mas não se preocupa com a finalização da estrutura, não se preocupa em colocar o teto. Então, uma casa linda, compra móveis lindos, valiosos, mas que está totalmente destelhada. E aí vem a tempestade. A tempestade chega e devasta tudo. É assim que está o futebol brasileiro hoje. Não adianta a gente continuar com essa mentalidade, não adianta a gente não mudar, não aproveitar o momento para mudar. Nós temos que rever uma série de situações. Os clubes não podem ficar de pires na mão, não podem ficar à mercê de receitas que não dizem respeito àquilo que ele se planejou. Os clubes têm que começar a ter uma forma de gestão com planejamento, primeiro conhecendo o setor que vivem, né? Primeira coisa, mas com planejamento, com responsabilidade, e tomara que essa seja a hora dessa grande mudança. Quanto à volta dos campeonatos, a gente tem trabalhado e imaginando que isso possa acontecer aqui em São Paulo, pelo menos nas séries A2 e A3. Também hoje a UEFA emitiu uma nota dizendo que é prioritário para ela que todos os campeonatos nacionais lá na Europa terminem, porque isso vai dar legitimidade para as competições, e a gente tem que seguir o mesmo caminho. Então, o que a gente tem percebido é um trabalho totalmente desvinculado da CBF com as federações e com os clubes, cada um puxando a sardinha para sua brasa. Isso não vai nos ajudar, né? O futebol brasileiro, evidentemente que o modelo é único no mundo, mas é importante que se entenda a necessidade da união, de fato, união, clubes, federações e CBF, e tomadas de decisões com base nisso tudo. Nós temos aí a semana que vem, a gente imagina que as coisas estejam um pouco mais claras para a gente poder já fazer uma projeção um pouco mais concreta, mas nós dependemos, né? Nós dependemos da volta das competições, e a gente torce por isso. E as conversas que a gente está tendo com os dirigentes é também nesse sentido. Bom, esses foram alguns esclarecimentos, um pouco mais de informação para vocês. Lembrando que no nosso site tem um chat agora, quer dizer, todas as dúvidas podem ser tiradas por ali. O nosso atendimento continua 24 horas a todo vapor, né? No chat, nos atendimentos individuais, enfim. A gente tem feito de tudo para minimizar a dúvida dos atletas, dos dirigentes. Temos iniciado várias negociações, e a gente, como eu disse, a gente não está aqui para atrapalhar, o sindicato não está para atrapalhar, está para ajudar, para trazer um pouco mais de segurança e confiança para os atletas, para os clubes e para o futebol. Porque o futebol, saindo dessa situação mais fortalecido, todos ganhamos. Essa é a forma que a gente trabalha, tá?
vai esperando que a gente vai fazendo mais conteúdo para vocês. Um grande abraço.